Estamos de volta com mais um episódio do podcast On Fevale. Meu nome é Lana Maldana e eu sou estudante de jornalismo da Universidade Fevale. Estamos aqui diretamente do Festival de Cinema de Gramado com a diretora e escritora e produtora Eva Pereira. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo espaço. E com a atriz e cantora Emanuele Araújo. Seja muito bem-vinda também. Muito obrigada. Então, primeiramente, eu queria perguntar para ti, Eva, por que tu escolheu contar essa história? Porque ela me incomodou. Me incomodou tanto que me roubou de mim por muito tempo. E também eu acho que esse silêncio ele tem que ser rompido ou então expandido para incomodar mais gente. A gente não fez um filme para ninguém achar bonito. A gente não fez um filme para falar das belezas, apesar de ter belezas nele, né? De ter uma certa poesia no nosso sertão, né, Manu? Mas é para espalhar. Acho que melhor respondendo é para espalhar o incômodo que me roubou de mim por muito tempo. Uhum. E essa é a tua estreia em ficção, né? Tu já fez documentários. Tu prefere isso ou, assim, por que tu escolheu fazer uma ficção em vez de um documentário? A ficção, eu faço a justiça que eu gostaria de fazer. A ficção eu posso me curar da minha indignação, do que me desinquieta, do que me inquieta, do que me desassossega, do que, sabe, eu posso, ali eu faço o que eu sou a juíza daquela história, sabe? No documentário eu gosto muito, porque eu gosto de gente. Eu adoro gente, eu adoro olhar para o outro, ouvir o outro, aprender com o outro. E documentário é muito isso. Eu amo documentário, assim, sou muito apaixonada. Mas eu gosto muito da ficção também. Não saberia escolher, assim, se fosse, qual gênero? Não, deixa eu transitar nos dois. Mais ou menos isso. Vocês comentaram no debate antes do Barulho da Noite que tem personagens crianças, né? Vocês já comentaram sobre isso, mas eu queria que vocês comentassem mais um pouquinho sobre como foi esse ambiente para elas, como foi trabalhar com as crianças, né? Lidando com esse tema. Olha, eu tive a sorte de ter duas pessoas extremamente generosas e acolhedoras, por isso que eu vou pedir, assim, a Manu, ela está no filme porque eu sabia, ela é tão luminosa, né? Ela é tão solar, e o filme é denso. Eu falei, gente, eu tenho que trazer alguém que venha trazer luz para esse set, que termine daqui, sabe? Fique aqui essa densidade. E ela trouxe isso, inclusive, para o ambiente. Agora, Manu, fala das crianças naquele ambiente. Eu quero que ela responda isso, assim, porque é muito lindo, é algo que me emociona muito, sabe? Bom, primeiro, está sendo uma emoção enorme para mim, estar no Festival de Gramado, é a minha primeira vez aqui. É um festival tão importante para o nosso cinema nacional. E mais ainda, ter essa estreia com esse filme. Com essa história que a Eva tem há 2 décadas, porque esse roteiro começou a ser trabalhado há 20 anos atrás. Dessa forma que o filme se tornou e que se realizou. E a noite de ontem, que foi uma noite muito bonita, onde a gente começa com um curta-metragem de Rondônia, abrindo os portais lindamente da noite, e se consagra com o nosso filme, que é um filme do Tocantins. Eva é uma mulher do Tocantins. Ela não só quis contar uma história ficcional, e ela faz isso muito bem. Ela quis contar uma história real, uma realidade, né, dessa terra, uma realidade dessas mulheres. E para mim, assim, receber esse convite dela para viver a Sônia é uma das coisas mais importantes da minha carreira. E eu não estou falando isso só artisticamente, né? O fato de ter um bom personagem é sempre muito maravilhoso para uma atriz. Mas é um fato de poder disseminar para todos. E aí eu agradeço, eu sei que a Eva está muito agradecida ao Festival de Gramado, do barulho que o barulho está fazendo. Porque o que mais está interessando para a gente, apesar de ser um filme de tantos silêncios, ela fala lindamente, é um filme do não dito, né? A gente está falando de muitas vezes realidades invisíveis, mas é um filme que, dentro desses silêncios, traz muito barulho, e um barulho importante. Então, essas crianças são crianças do Tocantins, são meninas de lá, dessa realidade que a Eva selecionou cuidadosamente, que ela cuidou mesmo, como uma mãe, durante todo o processo de filmagem. E ela também, tá? Eu me conectei com elas pessoalmente, e o meu trabalho parte delas. A Sônia parte delas. O sotaque do Tocantins é diferente do meu. Eu sou nordestina, tenho um sotaque forte,
tenho esse negócio que tem que neutralizar o sotaque, que o Sudeste pede pra gente, mas eu sou bastante baiana e meu sotaque é diferente do Tocantins. E Eva tinha tanta certeza do filme que ela queria fazer, que ela desenhou, inclusive, o meu sotaque. E estar com as meninas era ouvi-las, era inclusive saber de que mulher eu estava falando. E essas meninas foram preciosas. Agora, para vocês duas, como foi estudar essa realidade brasileira? Vocês não conviviam, né, diretamente nessa realidade agora? Ela é de lá. Eu sou de lá, né? Ah, tá. Eu sou de lá e até os 9 anos eu morei no sertão. Ah, Então, aquele cenário foi construído dentro do sertão que ainda estava no meu imaginário. Né? Porque quando eu fui rodar, eu já sabia, já tinha consciência que esse filme tinha mais de mim do que eu gostaria. Não era só aquela realidade que eu tinha ido lá pesquisar. então a infância tu passou lá? Lá no sertão. Sim, tá. E aí, então... Mas quando essa investigação, essa imersão dentro do tema que é abordado no filme, me trouxe muitos elementos e eu queria retratar, quando eu decidi o filme, eu só vi na minha cabeça a casa da infância. As pessoas daqui, principalmente daqui não, de outras regiões, elas têm um entendimento de que a casa é simples, as pessoas passam fome, né? E na verdade, naquele sertão não. Tanto que o figurino está bem arrumado, porque eu lembro que quando eu morava no sertão, minha mãe se tornou costureira para costurar roupa para os 6 filhos. Né? Então a coisa que a gente mais tinha era a mesa farta e as roupas bonitinhas, porque ela fazia aquela coisa de manga fofa, entendeu? E isso veio de mim, isso, assim, no filme eu queria e que isso fosse retratado. A simplicidade da casa não significa uma carência. Às vezes você está numa casa na periferia, que está mais arrumadinha de cimento, banheiro e tal, e que as pessoas estão passando fome. E lá não, eles estão com mesa farta, eles estão produzindo, entendeu? Tem a roça, tem... Então eu quis trazer isso para o filme, que é de uma realidade que é a minha realidade mesmo, sabe? Então, agora, o tema do filme foi uma imersão e eu achava que estava mais distante, depois eu descobri que estava mais próximo e extrapolando todos os ciclos sociais, inclusive. E para ti, como foi estudar essa realidade? Olha, eu tenho Ela estudou e cantou, né? Só fazer a trilha sonora essa Perfeita, mulher, tá? perfeita. Ela, toda a trilha sonora é composta por ela e Rico Viana. Olha a honra pra mim. Ela ainda me deu essa missão, né? Depois, quando eu achei que minha missão no barulho tinha acabado, ela me convida para fazer a trilha sonora. Eu falei, você é bem maluca, e eu também. E nós fomos juntas nessa, e eu sou muito feliz com isso também. Mas, assim, eu venho de uma realidade sertaneja também. Meu pai é do sertão, apesar de que esse Brasil nosso é muito grande, e a gente tem, dentro de um sertão imenso desse país, diferentes culturas dentro dessa cultura enorme sertaneja que a gente tem nesse país. E acho que essa é a grande beleza do Brasil. Mas quando eu li o roteiro da Eva, hoje numa entrevista me perguntaram, mas a Sônia é muito diferente de você, ela é absolutamente... E de fato ela é absolutamente diferente de mim. Mas a Sônia é minha tia, é minha outra tia, é minha avó. Eu quando li o roteiro, antes de conhecer Eva, eu chorei muito, porque eu senti na minha ancestralidade essa história. Eu estou contando a história de mulheres da minha família também. Então, eu acho que Eva provoca isso, porque ela mexe tanto nos nossos mistérios femininos, que não tem como a gente não se conectar. Eu acho que todas as mulheres que estavam ontem na nossa sessão, e eu pude ouvir algumas me abraçaram, podem não viver essa realidade, podem nem saber direito como é que acontece, mas elas se tocaram. É muito intrínseco, né, para nós mulheres. Porque bate na nossa ancestralidade. Continuando contigo, então, como tu concilia a carreira de atriz e cantora? Então, quando eu vi tu perguntar para Eva se ela gostava mais de documentário ou ficção, parece o povo quando pergunta mais de cantar ou atuar. É o tipo de coisa que não dá para escolher. Porque eu acho que quando a gente escolhe fazer arte de uma forma visceral, né? Quando sai das nossas entranhas, a gente de fato quer viver tudo. Então eu amo fazer as duas coisas. Eu só aprendi com a maturidade, né, que a gente tem o tempo de cada coisa.
Isso para mim é algo que cada vez mais eu estou respeitando e sabendo lidar com as frustrações. Existem momentos que eu estou muito mergulhada no cinema, ou na TV ou no teatro e não vai dar para fazer show e está tudo bem. E eu acho que isso é uma coisa que a maturidade, a carreira foi me trazendo o tempo de cada coisa, assim como tem períodos que eu preciso estar na música e eu vou ter que rejeitar alguns trabalhos. Mas em termos de prazer, eu gosto dos dois. Amor livre. Eva, pra ti, como tu se sente, né, em ser a única diretora mulher nos longas-metragens brasileiros deste ano? Tantas manas aí na relação, né, no nosso audiovisual brasileiro e tá aqui, mas enfim, é uma responsabilidade muito grande, até porque eu gosto de repetir isso, eu sou fruto das políticas públicas do audiovisual, pro audiovisual desse país, que precisam ser preservadas, né, discutidas e intensificadas, inclusive. De um projeto chamado Brasil de Todas as Telas. E o Brasil de Todas as Telas tinha de levar o fomento e revelar os Brasis invisíveis, né, os muitos Brasis que somos, descolonizar as nossas telas. Essa aqui era. E dar lugar de fala para outros lugares. E eu sou filha, que é o projeto da ANCINE, Agência Nacional de Cinema. E que tem muitas mulheres por trás disso, apesar nós tivemos ex-presidentes que continuam na luta e mulheres ex-presidentas, né, da ANCINE. Nós tivemos uma força, eu sou filha, com muito orgulho, da gestão Manuel Rangel, né, que fez muitos filhos nesse sentido, mas que era subsidiada também por várias mulheres, pelo audiovisual brasileiro. Então, eu acho que, de uma certa forma, é celebrar e honrar o trabalho das manas que estão lá brigando para que o recurso chegue na ponta e nos garanta o nosso lugar de fala. Então, finalizando, eu queria que vocês vendessem o longa, né, para o pessoal que vai assistir ainda. Bora vender esse longa. Vai lá, Manu, que ela é bem melhor do que eu nisso, gente. É isso, a gente está com esse projeto lindo que chama O Barulho da Noite, um filme que está estreando no Festival de Gramado, o que pra gente é uma honra, né, Vita? Até porque esse festival é uma caixa de ressonância para o cinema nacional, então pra gente é um orgulho enorme ter essa diretora tocantinense, autora, sendo reverenciada nesse festival. Eu criei uma conexão com a Eva para além de artística. Eva hoje é minha amiga, em relação minha mana, de outras vidas, isso. E estou muito feliz também de trazer o meu trabalho para aqui neste filme. Então, para mim, estar no Festival de Gramado com essa história é ainda mais bonito. E daqui a pouco todos vão poder assistir O Barulho da Noite. E o que a gente mais quer é que essa história seja vista por muita gente. E que ela incomode. Emanuele e Eva, agradeço muito, muito a participação de vocês. Foi uma honra entrevistar vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada pelo espaço. Parabéns, Flor. Quem está comigo é o ator Patrick Sampaio, que fez Ataíde no filme O Barulho da Noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Então me conta como é que foi a preparação para esse personagem, né? Que é um personagem que a gente fica com assim, muita raiva dele, né? Como foi essa preparação? Porque ficou muito real. Assim, a gente olhava e conseguia ver, sentir aquela emoção daquela menina olhando para ti. A preparação foi incrível, assim, a gente teve a oportunidade de chegar antes no Tocantins, ter uma vivência daquele espaço. Eu fiz oficinas de plantio, de colheita, de trato dos animais. A gente pôde conviver também durante algumas semanas, eu e as meninas principalmente, mas também eu e a Manu, eu e o Marcos. E nesse tempo juntos a gente conseguiu desenvolver, acho que principalmente, uma compreensão de que aquilo se tratava de um jogo, né? Então, muitas vezes quando a gente olha para filmes como esse, assim, a gente às vezes vai sendo levado para uma construção de realidade, mas que no nosso trabalho é sempre fruto de um jogo, de uma articulação ali que também é lúdica, assim, né? Já que as crianças precisam ser protegidas, né? Que elas sequer sabiam do que se tratava totalmente algumas das cenas, né? E tinha que ser assim. Então, enfim, foi um privilégio, principalmente. Eu agradeço muito a produção, inclusive, porque isso é raro, inclusive, assim, a gente ter um investimento de tempo, de estrutura, de recursos
na construção, no processo, assim, nessa artesania, e acho que isso marca muito também o que interessa a Eva, que é a diretora, assim. Ela está lidando com uma realidade muito dura que ela quer transformar, mas não sem também propor talvez um outro processo, um outro cinema mais humanizado, sabe, com mais tempo. Foi muito legal. E tu comentou das atrizes mirins, né? Como foi fazer essas cenas, então, com elas, já que elas não sabiam? Como foi a dinâmica? Então, em algumas das cenas em que a gente está claramente, né, gritando, em que a violência está ali desvelada, bastava realmente a gente, né, conversar, entender que aquilo não se tratava da realidade, né, que existia realmente um jogo ali. Mas talvez uma das coisas mais bonitas, assim, no sentido da artesania, assim, do artifício do cinema, foi filmar a cena de violência propriamente dita, assim, sem dar spoiler, né, mas a cena clímax de violência, em que a gente teve que criar, por exemplo, um tipo de jogo como aquele em que ela tinha que se soltar, por exemplo. Eu precisava prender ela, e aí o esforço que ela fazia para se soltar de mim produzia os barulhos, né, os ruídos necessários para que a gente pudesse contar essa história através do som. Então, enfim, também foi um processo de aprendizado muito legal, assim, e que trazia para o centro da nossa relação o que era realmente prioridade, que por incrível que pareça não é contar essa história ou fazer o filme, é proteger essas crianças, porque a gente está falando justamente de uma... Nem falando, né? A gente está fazendo uma denúncia estatística que está tentando trazer para a consciência do público, para a consciência das políticas públicas, a necessidade de proteger as crianças. Então, as crianças, as mulheres, enfim, toda a sociedade. Então, a gente não poderia fazer isso sem, de fato, protegê-las, sabe? Então, enfim, foi muito bonito também ver esse cuidado e o quanto o filme quis ser coerente nesse trato, assim, né? O que, infelizmente, nem sempre a gente percebe por aí, assim. Então, foi muito também, enfim, um aprendizado mesmo. Foi lindo ver. E uma dúvida que eu fiquei, uma curiosidade, na realidade, a Taíde era, então, o sobrinho ou um dos bandidos? É para ficar no imaginário? Foi proposital? Foi proposital. No roteiro, inicialmente, quando a Eva, né, propôs, existia um dos caminhos definido, mas ao longo da filmagem a gente discutiu também o quanto ser ou não ser o sobrinho é uma dúvida que também traz para a gente esse pensamento sobre um familiar é capaz de fazer isso, e as estatísticas infelizmente dizem que sim, né? A maioria dos casos de violência doméstica, de violência sexual contra crianças, mulheres, infelizmente é algo que surge no seio familiar ou através de um conhecido da família. Então, a ideia de que ele não ser o sobrinho facilitaria com que essas coisas acontecessem não se verifica na realidade, infelizmente, assim, né? Então, essa dualidade, essa dúvida, principalmente traz pra gente essa discussão, né? Levanta essa discussão. Ontem, depois do filme, algumas pessoas continuaram falando sobre isso, assim, com essa dúvida, né? E isso faz com que, poxa, a gente, não sei, acho que ontem a gente viu o quanto a Eva foi bem sucedida no que ela tentou fazer, sabe? Principalmente com essa não clareza. Eu acho que é a dúvida que faz com que a gente continue falando sobre isso, e é o que a gente precisa fazer. E como foi para ti ver o filme lá no Palácio dos Festivais e ao final todo mundo aplaudir, né? Como foi? Como tu te sentiu naquele momento? Muito bem, assim, muito feliz. A gente, infelizmente, atravessou alguns anos muito difíceis para o cinema brasileiro, para a cultura em geral, né? Para a sociedade em geral, infelizmente. E o cinema sofreu muito. Isso fez com que tivesse sido muito difícil ao longo dos últimos anos concluir o filme, entregar o filme para o público, sabe? E ver o quanto tudo que a gente fez valeu a pena, sabe? O quanto o público estava não só tocado assim pela beleza, mas percebendo a urgência desse debate que nunca será suficientemente feito, sabe? E também ver, não sei, o resultado, assim, a concretização do que eu já percebia no set, assim, no quanto cada pessoa dessa equipe, enquanto elas investiram o coração delas, assim, não só a criatividade, assim, mas, não sei, eu sou suspeito para falar, né, mas eu acho que é possível ver no filme o cuidado em cada coisa, assim, sabe? Tipo,
a integração entre os departamentos, assim, o quanto as equipes jogam juntas assim para entregar essa experiência e de uma maneira que consegue uma coisa que eu acho que era muito importante que a gente conseguisse, que é, claro, falar de coisas muito difíceis, muito pesadas, assim, né? Mas ao mesmo tempo construir isso de uma maneira que o público seja capaz de suportar ver. Então, existe beleza, existe contemplação, existe o Tocantins como um personagem, né? Existe a beleza dessa relação familiar, existe a beleza da manifestação cultural do divino ali, muito forte, assim. Ontem, vendo a cena em que chega aquela delegação, assim, sabe, tocando, ver a alegria daquelas crianças pulando, assim, sabe, quando o pai chega, me tocou de uma maneira muito especial, nova, mesmo eu já tendo assistido o filme, assim, também porque todo o trabalho de som foi finalizado depois do corte que eu assisti, assim, isso traz toda uma outra experiência, e assistir no cinema, né, com um som realmente construído para entregar essa experiência, sabe, então foi fantástico, assim, eu estou muito feliz e agradeço também muito ao Festival de Gramado, que é esse patrimônio cultural para o Brasil e essa resistência, assim, eu estou realizado. Com certeza, é muito importante, né? O assunto é super importante, ele traz dados também no final, Exato. que isso também traz aquela questão mais de realidade, né? E eu queria até comentar contigo que eu chorei muito durante o filme e ao sair no intervalo, eu dei de cara contigo e me deu um negócio, assim, porque tu entrou tanto no personagem, eu fiquei impressionada, assim, me trouxe aquela coisa tipo, meu Deus, esse personagem realmente tocou, porque foi uma coisa muito... Foi muito real, sabe? Eu queria te parabenizar pela tua atuação no filme. Valeu, gente, obrigado. E obrigado vocês também. Assistam Barulho da Noite. Então, essa foi a nossa conversa com o ator Patrick Sampaio, que interpretou a Taíde no filme O Barulho da Noite. Muito obrigada. Obrigado a você. E esse foi o episódio do Podcast On sobre o filme O Barulho da Noite. A técnica é de Carlos Pereira e Rinaldo Silveira, a produção de Lana Mondaner, eu, Julia Klein e Jackson Batista, e as orientações do professor Marcos Santuário. Nos siga no Instagram para saber quando tem episódio novo e para saber o que a gente está fazendo por aqui no festival. Até a próxima!